Em meio ao pedido de paralisação do Campeonato Brasileiro, a ronha com a CBF e uma partida marcada para o próximo dia 28 de maio pela Copa Sul-Americana, o Internacional volta aos treinos com bola em campo, no Complexo Esportivo da PUC. E mais, duas podem ser as sedes em que o clube e o time de Eduardo Cudê vão mandar seus jogos ainda em maio. A entrevista burocrática e demagógica do presidente da CBF quanto ao pedido dos clubes. E ainda, narrador da TNT Esportes detona Mauro César Pereira por declarações completamente fora da realidade. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala gauchada, tudo beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos lá! Vamos falar mais um pouquinho do futebol, vamos falar um pouquinho sobre essa ronha e muito bastidor sobre CBF, clubes, paralisação do Campeonato Brasileiro e uma série de outras questões aqui nesse conteúdo. Muito obrigado por todo mundo que está por aqui, muito obrigado por todo mundo que sempre chega, deixa o like, compartilha, que também manda mensagem nos bastidores. Valeu demais por essa parceria aqui. Já falei, né? Claro que o canal e o conteúdo segue sendo mais voltado para o internacional, mas todos os clubes são bem-vindos, principalmente os clubes que estão envoltos aí nessa questão da paralisação do Campeonato Brasileiro. Eu já tinha dito ontem, né, que a gente teria novidade na segunda-feira e ela aconteceu no finalzinho da tarde, ali início da noite, com os clubes da Liga Forte União, mais outros clubes também da Libra, né, assinando um documento pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro. Os 11 clubes da Série A que fazem parte da Liga Forte União, entre eles Inter e Juventude, o Grêmio participa pela Libra, mas assinou também, junto com o Atlético Mineiro, o Red Bull Bragantino, o Corinthians e o Atlético Paranaense, fazendo então a solicitação junto à entidade máxima do futebol brasileiro para a paralisação do campeonato. Isso é importante e a gente vai entender agora por quê. Porque olha só, 75% da Série A quer a paralisação das próximas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, voltando então ali na primeira dezena de dias de junho. Isso seria a 10ª rodada. Ali dia 2 de junho, também dependendo, né, porque tem data FIFA nessa parada, enfim. De qualquer maneira, as próximas 2 rodadas, a 7ª e a 8ª, seriam postergadas para mais adiante. O que isso faz? Aquela coisa, como eu sempre falo, uma geração em cadeia, né? Se a CBF, por exemplo, para o seu jogo, é possível fazer um pedido também para a Conmebol para mais um adiamento. Ainda que a entidade máxima do Campeonato Sul-Americano, né, do continente sul-americano, já tenha dado muita clareza para o Internacional e até mesmo para o Grêmio, na questão da Libertadores, de que não vai transferir mais jogos, né? Já tem jogo marcado dia 28, dia 4 e depois dia 8. Isso pela Copa Sul-Americana ou Internacional, né? Respectivamente, Belgrano, Real Tomaiapo e depois o Delfim. Sendo que o Belgrano e o Delfim são no mando do Inter. Ou seja, o Inter vai ter que achar um estádio para jogar. E aí aqui tem algumas particularidades. Por exemplo, o estádio ele tem de ter mais de 10 mil pessoas. Ele tem que ter capacidade superior a 10 mil pessoas. Logo, ali o Complexo Esportivo da PUC, por exemplo, não poderia. Ainda que tenha, né, uma boa estrutura, que é onde o Inter vai treinar hoje à tarde, inclusive, tá? Mas não poderia porque não tem mais de 10 mil lugares a capacidade. Poderia abrir uma exceção? Até poderia, né? Mas neste momento não é o caso. O que eles estão tentando fazer? O Atílio Paiva, em Rivera, ou então o Colosso da Lagoa, em Erechim. A logística do Inter iria tentar visitar esses 2 lugares, para então decidir aonde vai ser os jogos, onde vão ser, melhor dizendo, né, os jogos do Internacional, agora então com a data, né, do dia 28 para voltar a jogar neste momento. O Inter teria até a rodada A8, seria 25,
de 25 e 26 ali de maio, né, para ter aquele ato proposto pela CBF. Aliás, o presidente da CBF ele concedeu uma entrevista hoje para o Globo Esporte. E aí, em algumas falas que eu considero extremamente demagógica, né, citou que não é muito bom parar o futebol. Porque, claro que o povo gaúcho tem que ser visto, tem que ser entendido, a situação aqui e tudo mais, mas existe uma roda para girar junto ao futebol. E eu vou te explicar por quê. Ele diz o seguinte: primeiro a gente quer reiterar a solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. O período de paralisação é interessante que possamos ouvir todos os clubes para definir. Ou seja, ele está falando lá daquele dia 27 do Congresso Técnico, que não vai servir para nada, porque já vai ter baixado a água aqui, ou a vida vai tentar ser normalizada nos próximos 15 dias. Ainda que, né, hoje o Guaíba já chegou a mais de 5,20 novamente. Então, assim, é a normalidade entre aspas, tá, que eu tô falando para vocês aqui. Daí ele diz o seguinte: não é tão fácil assim, mas somos todos democráticos. Vamos mostrar ao clube o contraditório de parar o Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele já está mostrando que ele é contra a paralisação. Aliás, os clubes da Série A que não assinaram ou que não querem a parada do Campeonato Brasileiro, tá? Até o Atlético Goianiense, que declarou esses dias que não queria, votou a favor, tá? Só para ter uma ideia, tá? Daí é o seguinte: Vitória e Bahia, e o Bahia fica aqui, né, mas toda a minha tristeza, porque agora, claro, virou SAF, né, virou do Grupo City e tudo mais, deixou um pouco de ter, né, o lado humanitário também. Mas não vou passar pano, né? Uma lástima o Bahia ter dito não à paralisação, né? Então, Bahia, Vitória, São Paulo, Palmeiras e Flamengo, né? Normal, os dois já tinham dito, inclusive no microfone, que não achariam interessante parar o Campeonato Brasileiro. Olha o que diz o Edinaldo Rodrigues na continuação. Vamos destacar, olha, temos um calendário difícil, a paralisação vai ser mais difícil ainda. E vou dar um outro exemplo. No Maracanã, principalmente quando joga o Flamengo, que tem uma média de público alta, emprega ali no mínimo 1.200 pessoas. Ou seja, essas pessoas não estão na folha de pagamento do Flamengo, mas fazem o seu trabalho, recebem a sua cota e ali da cota eles tiram o sustento das suas famílias, vão no mercado isso e tudo mais, aquela coisa toda, né, de dia a dia de famílias. Ou seja, ele está deixando muito claro que ele não é a favor da paralisação e ainda citando o Flamengo, não sei porquê, né? A gente não tem ideia do porquê que ele está citando o Flamengo, né? Como se todos os clubes não passam por esse tipo de coisa. O próprio Inter, o próprio Grêmio, o próprio Juventude. Outra coisa, é demagógica essa fala que ele está falando, que ele está dizendo, simplesmente porque o STJD seguidamente dá ganho, por exemplo, dá penas para os clubes com o fechamento, o mando de campo fechado, né, sem público. Isso significa que tem que diminuir esses 1.200. Esses 1.200 não vão trabalhar, no mínimo 200, no mínimo 300, 400 a menos. Ou seja, vai interferir no bolso das famílias. Como é que o STJD coloca o campo fechado, por exemplo, para jogar como punição? Então, outra coisa, na Copa América, como é que vai parar o futebol durante a Copa América, então? Não pode parar o campeonato durante a Copa América, como o Flamengo queria, porque como é que o Flamengo quer parar e deixar essas 1.200 pessoas fora agora durante um mês? Então é totalmente demagógico, né, essa fala do presidente da CBF. Por último, tá? O narrador da TNT, o Jorge Igor, ele simplesmente detonou o Mauro César Pereira, né? E aqui vocês devem ter acompanhado já nas redes sociais, ele tem recebido muitas críticas porque ele é um defensor ferrenho de que o campeonato continue e ele ataca, né? Inclusive não só os jornalistas aqui, mas as pessoas do Rio Grande do Sul. E eu quero mostrar para vocês agora o que disse o Jorge Igor. Roda aí. Acima de tudo, para fechar mesmo o vídeo, com honestidade, comparar a tragédia de Petrópolis com a de Porto Alegre no sentido do impacto para o Campeonato Brasileiro, com todo respeito, é intelectualmente vagabundagem. Porque Petrópolis não tem nem time na Série A e a situação em Petrópolis ela ficou restrita àquela cidade da região serrana do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul você tem mais de 300 municípios afetados. É praticamente o estado inteiro sofrendo os efeitos do que aconteceu. Uma devastação sem precedentes.
na história do Rio Grande do Sul. E você tem duas equipes diretamente envolvidas no Campeonato Brasileiro, com o campeonato em andamento e que residem numa cidade destruída. Então, é preciso tratar com menos vagabundagem. Vagabundagem dá like. Tem gente que adora, tem gente que vê um vagabundo, nossa, te amo, like. Não pode ver um pilantra que fica tentado a dar o like. Mas eu não vou tratar desse debate assim, com desonestidade. Não, com pilantragem. Não, por favor. Quer defender a postura de Flamengo, Palmeiras e Atlético Goianiense? Você tem argumentos para isso. E eu estou aqui aberto a ouvir todos os argumentos, desde que honestos. Desde que não duvidem da minha inteligência e me tirem para otário. Bom, tá aí, né? Só para explicar por que o Jorge Igor faz essa crítica ao Mauro César, tá? Porque o Mauro cita a questão das cheias de Petrópolis em 2022, né? Quando houve chuva lá e houve uma situação de calamidade na cidade. Só que essa chuva ela aconteceu entre 15 de fevereiro e 21 de março. Quando não havia Campeonato Brasileiro para ser paralisado. O Petrópolis não tem nenhum clube na Série A, inclusive, né? Sem contar que Petrópolis é um município, uma cidade do Rio de Janeiro e não um estado. 90% do estado está debaixo d'água. Se contar que todo mundo tem algum conhecido, praticamente 100% do estado está envolto com a cheia que é histórica. Pela segunda vez em 10 dias, passou a média histórica de 41. A cheia do rio, o nível do rio. Sem contar que o Campeonato Brasileiro daquele ano, de 2022, ele começou em 9 de abril. Ou seja, né, é mau caratismo, isso é coisa de mau caráter. Né? Quando ele quer pegar e argumentar a partir de algo que é totalmente fora da realidade, isso se chama mau caratismo. E outra, né? Vou comprar essa briga aqui, porque eu já falei para ele na rede social, né, no meu X lá, no meu Twitter. Quando ele fala que o povo gaúcho está pensando nos clubes e não nas benfeitorias aos ribeirinhos, as pessoas que estão fora de suas casas, ele desrespeita o povo gaúcho. Quando ele fala que as pessoas aqui eles estão mais preocupados com o futebol do que com a humanidade ou com a questão humanitária, ele desrespeita os gaúchos. Simplesmente tem jogadores de futebol que estão dentro da água, tem pessoas do departamento de futebol dos clubes todos ajudando no fronte. Então, como ele está lá bonito, sentadinho, tranquilo, no sequinho e tudo bem, no ar-condicionado, é muito fácil para pegar e ficar falando merda. Né? Então, assim, fica aqui essa fala importante. Não sou eu falando, não é ninguém aqui do Rio Grande do Sul falando, é o Jorge Igor, né? Um cara que tem uma expressividade tamanha e grandiosa dentro do futebol, falando a respeito, né, dessas bobagens aí, que infelizmente, né, um cara que tem um microfone tão grande e tão pesado quanto o Mauro César vem falando. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, a gente vai falando aí ao longo do dia. E de tarde, tô lá no Complexo Esportivo da PUC, para a gente tentar falar um pouco com, principalmente, quem ajudou a salvar pessoas, né? Thiago Maia, Bruno Henrique, o Magrão, o Léo Martins e outros aqui do Departamento de Futebol do Inter. Valeu, tamo junto. Tchau.